Aqui nós temos uma situação a qual Senaqueribe invade Judá, depois de uma profecia, isso estava ocorrendo, e tão somente o inimigo, ele tentou a atividade dele de ataque, intimidar, enviar cartas, enviar afronta. Ezequias tinha orado, ele é contemporâneo aqui de Isaías, que nós lemos no início, então ele tinha recebido resposta do Senhor de vitória, mas o inimigo, ele vem e fala ao povo, e principalmente fala, como nós iniciamos no versículo 26, aqueles que estavam em cima do muro. E aí houve um pedido: não fale em siriaco, fale o teu servo em siriaco, não fale em judaico, porque senão todo mundo vai entender. Você está falando umas coisas aí terríveis. Se todo mundo entender, todo mundo vai ficar quieto, todo mundo vai ficar com medo, todo mundo vai ficar apavorado. E o rei e os servos daquele rei não quis nem saber. Falou assim: não, nós vamos falar em judaico, principalmente para aqueles que estão em cima do muro. Porque esses que estavam em cima do muro é aqueles que são mais temerosos ainda. Eles estavam numa indecisão tremenda, eles não tinham compromisso com coisa alguma, e cada vez mais que o inimigo aterrorizava, cada vez mais que eles ouviam notícias ruins, mais temerosos eles ficavam. Eu já contei uma ilustração aqui, cabe voltar a ela nesse momento, de que havia um muro e havia uma pessoa em cima do muro, e do lado do muro havia um monte de crente chamando aquela pessoa, porque ele era da igreja. E aí ele falou assim: desce para cá, pula para cá, volta para cá, cuidado, você vai cair aí, não fica em cima do muro não, em cima do muro não. E um monte de crente do outro lado clamando por aquele que estava em cima do muro. Do outro lado do muro tinha um monte de diabo, tudo que era, os demônios, tudo que era, olhavam, tudo que era. E do outro lado um monte de crente clamando: desce do muro, desce do muro, desce do muro. E aí até que algum crente, tem crente que gosta de conversar com o inimigo, aí não aguentou e perguntou do outro lado: vem cá, por que a gente daqui está clamando para ele descer e vocês aí estão quietos? Aí um do diabo, os líderes lá, falou assim: não, a gente nem fala nada, porque quem está em cima do muro já é nosso, daqui um pouquinho está do nosso lado. Voz duplo ânimo, limpai os nossos corações. E principalmente quem estava ouvindo essas afrontas do inimigo, aqueles judeus que estavam em cima do muro, ouviram mais prontamente. Havia uma ordem de Ezequias: não fale nada, não dirige palavra. Quando afrontarem você, não dirija palavras. Nós lemos no versículo 16: havia mandado para o rei, não dizendo: não lhe respondereis. A gente tem que cuidar muito, por exemplo, da nossa alimentação. Eu estou buscando assim aqueles alimentos que estão realmente me fazendo mal, a certa idade vai chegando, então você tem uns problemas intestinais, etc. Mas a maioria das verduras não se faz mal. Agora, tem uma verdura que eu gosto muito, eu não sei você, eu gosto até também do suco dela, é beterraba. Só que quando você come beterraba, e você come em uma quantidade, pode ter certeza que um pouquinho você está urinando vermelho, porque aquela beterraba impregnou tanto no seu organismo que a sua urina sai daquela cor mais avermelhada. Não há nenhum problema, é porque a beterraba impregnou em você, e você coloca também ela para fora através da urina, mas é um bom alimento. E a gente tem até ali naquele mural ali dos cultos de quarta-feira, nós somos o que? Nós somos o que comemos. O que comemos? E você e eu podemos escolher da maneira de viver. Isso vai determinar muita coisa em nossas vidas. Por exemplo, um jogador de futebol, um jogador profissional, o que esse atleta ele faz? Ele treina, ele lê os jornais acerca de futebol, ele lê as revistas especializadas, ele vê os sites acerca de futebol, ele ouve o treinador, ele treina e ele só fala em futebol, porque a vida dele é futebol. Ele ganha a pão dele, é isso. Então ele está impregnado com o quê? Com futebol. Assim é um corredor. Ele vai estar atento ao melhor tênis que é para ele correr, ele vai estar atento à temperatura, ele vai estar atento, porque é impregnado nele. O treinamento dele depende
aquilo que ele absorve para executar uma boa corrida. Assim é nós. O que está no nosso sangue, o que está impregnado em nós, é a nossa beterraba espiritual. A palavra do Senhor, em Lucas capítulo 11, no versículo 34 e 35, fala o seguinte: a candeia, os olhos são a candeia do corpo. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom e será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. E aí tem uma colocação: cuidado, para que a luz que há em ti não seja trevas, porque senão elas serão grandes trevas. É interessante que nós, quando nós falamos, quando esse versículo ele fala assim: cuidado para que a luz que está em ti não seja trevas. Então nós temos que ter cuidado com o que nós consumimos, com o que nos absorvemos, com o que nós ouvimos e com o que nós vemos. Porque aquilo que você consome, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, vai deixar a tua vida com paz ou uma vida com depressão e ansiedade. Você pode ter certeza disso. Por exemplo, se você pega e lê o jornal diariamente, se você lê só a parte de violência, se você fica lá naqueles programas lá, Cidade Alerta, sei lá o que, é só morte, é só aí, você tem o quê? Você pegou a beterraba da violência, aquilo impregnou você, então você fica com medo de tudo. Você deixa até de fazer as coisas, porque nossa, como o mundo está violento, como as coisas são, é claro que está, mas só que você se alimentou, você ouviu tanto, você vê tanto, você absorve tanto, que aquilo vai impregnar em você, aquilo vai ficar em você. E tem muita gente que gostaria de fazer tantas coisas na vida e não faz, porque arrumam-se bloqueios de certos temores. Tem gente, por exemplo, que tem medo de voar e não anda de avião porque tem medo, porque o avião vai cair. Aí se fala para essa pessoa: não, o transporte mais seguro do mundo é um avião, porque eu particularmente prefiro mais voar do que andar de carro, porque é muito mais perigoso, você tem muito mais tempo. Ao viajar de ônibus é mais tempo na estrada. Ela impregnou isso e cria-se uma barreira. O medo, ele é essencial para as nossas vidas. Só o problema é quando ele se faz como um senhor das nossas vidas. Aí isso começa a complicar. Por exemplo, o próprio Jesus, ele conta uma parábola dos talentos. Ele deu 5 talentos a um, 2 talentos ao outro e 1 talento a um. Justamente aquele que não multiplicou, ele não multiplicou os talentos porque ele teve medo. E ele fala: eu tinha medo que o Senhor é um Senhor de colhe onde não planta, e fiquei com medo, e aí enterrei o seu talento. E ele não multiplicou a vida dele, ele não multiplicou os talentos por causa do medo. O medo. E isso é muito interessante. Aí você pode muitas vezes perceber certos problemas, e você não pode abrir a porta para aquilo despejar dentro da tua mente. Por exemplo, a mídia, ela lança para nós, e ela sabe disso, que nós gostamos de desgraça. Por exemplo, Felipe, você pode perceber isso. Você está no carro e você está numa autoestrada e o trânsito está fluindo naturalmente. Aí ninguém para. Mas se houver uma batida, todo mundo passa devagarzinho olhando: será que morreu? Joga o capacete lá e a perna lá. Porque a gente gosta de desgraça. A gente gosta de coisas. Por exemplo, houve uma enxurrada há alguns anos atrás nas igrejas que convidava as pessoas para pregar, que eles eram ex-bruxo, ex-assassino, e a pessoa ia lá para um culto e pegava o microfone, pegava um púlpito e falava assim: porque
eu era um bruxo, eu fazia assim, eu fui no cemitério, eu tirava ossos de mortos lá, e fazia trabalho, isso, e 45 minutos falando das desgraças da vida passada dele. O último minuto do culto, mas Jesus me salvou. Acabou. E as pessoas, elas vão, a mídia, ela sabe disso, porque a mídia, ela coloca o quê? Sexo, fofoca, o que aconteceu com a Ana Hickman. Aí tem gente que vai e fica, olha, pode acontecer comigo. O que aconteceu? Um monte de bobagem por aí, e as pessoas vão se perdendo tempo e navegando nessas porcarias. Então a mídia, ela coloca o sexo, fofoca, ódio, violência, e no final religião, e religião transtornando o verdadeiro evangelho. É isso que dá notícia, porque coisa boa não dá notícia, as desgraças dá notícia. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, terremotos e tantas outras coisas. E o interessante que nós podemos perceber que crente gosta disso. Tem muito crente que gosta do caos, e eles compartilham, e muitas vezes lendas urbanas. Quantas vezes eu já recebi e-mail, quantas vezes coisas em WhatsApp, não, claro, do grupo da igreja, mas em outros, e assim, olha, porque amanhã vão fechar a BR, vai tacar fogo, porque isso aqui, tudo mentira. Mas as notícias de desastre chamam a atenção. E outros fazem as conspirações e gostam de navegar em sites, em YouTube. Olha, o 11 de setembro foi planejado. Porque aqui a Copa do Mundo final já estava tudo programado. Foi os Illuminati, foi isso, foi aquilo. E as pessoas gostam dessas coisas. Se você abrir em 1 João capítulo 4, vou te esperar um pouquinho, abra aí no Novo Testamento, o livro de 1 João capítulo 4, e vai falar algo assim tremendo às nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 4: Filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, irmão. Eles vêm do mundo, por isso os que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ainda em 1 João capítulo 4, versículo 18, fala assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você está vendo que até agora a mensagem pregada aqui é bíblica? Porque aquele que tem medo não confia em Deus. E o que nós temos que fazer para diminuir as doses de beterraba em nosso organismo? Por exemplo, eu estou falando do beterraba, que eu dei um exemplo no início de como aquilo que você alimenta fica impregnado em você. Aquilo que você ouve fica impregnado em você, na tua mente, aquilo que você vê. E tem aqueles religiosos mais antigos que eles falam assim: tá certo, mas o negócio tá feio mesmo. E por exemplo, tem uns que desde há quase 10 anos a gente vem falando assim: olha, por exemplo, você está na tua casa, contempla lá filmes demoníacos, de terror, e tudo aquilo vai entrando, né? E a gente é cansado de falar isso aqui, mas tem uns que, mas eu gosto que no final, ok. Ou você escolhe uma vida sossegada com teus filhos, na graça de Deus, tua casa servindo ao Senhor, ou impregna com o que você quiser. Jesus, ele está à porta. Se você abrir para ele entra. Agora, se você abrir para outras coisas, as outras coisas também estão à porta batendo. E quando você não abre a porta, eles pulam a janela.
a gente, para diminuir isso, temos que fazer. Sabe quando a gente fala assim em jejum? Aí você muitas vezes lembra só de alimentos. Mas você já experimentou fazer um jejum de blogs, de sites, de profetas do caos, de TV por 40 dias? Sabe o que vai acontecer com a tua vida? Você vai ouvir mais o teu filho, vai ouvir mais tua esposa, vai ouvir mais teu esposo, vai ouvir mais o Senhor. Porque você está se alimentando das coisas de Deus. A mente é o quê? Pensar nas coisas lá de cima, porque se aproxima o grande dia do Senhor. Trocai, renovai o vosso entendimento, muda isso para experimentar maravilhas de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Agora tem uma coisa também, irmãos, que é complicado, porque, por exemplo, a nossa igreja ela tem passado aí uma colheita muito maravilhosa de vidas que tem aí sido usadas nas mãos do Senhor. Agora, é claro, como pastor da igreja, o pastor fica muito atento às seguintes situações, e esses espíritos eles são complicados. Aquele espírito que tenta neutralizar a unção. E tem coisas, pessoas, que muitas vezes elas nos traz um ambiente pesado. Às vezes tem situações, talvez no seu local de trabalho, talvez, sei lá, na sua faculdade, escola, tem aquele ser que ele chega, ele só fala coisas ruins, e quando você está feliz ele fica com raiva. Não sei se na tua vida já teve gente assim, e quando você confronta isso, fala assim: Deus é bom, maior que está comigo. E geralmente essas pessoas vão ficar com raiva de você porque elas querem que você concorde nas desgraças, e as desgraças também vêm através de fofoca, porque um pouquinho de fermento, gente, leveda toda a massa. Basta uma palavra para neutralizar e para tentar danificar a plantação, danificar a colheita. Basta um joio jogado que ele nasce no meio do trigo. E nós sabemos, através das Escrituras, que o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: combatendo o bom combate, naufrágios, açoites e contra os falsos irmãos. Isto é um cuidado extremo. Você quer ver mais um exemplo mais detalhista, e um dos primordiais? O próprio Senhor Jesus, ele foi traído, não foi com tapa na cabeça. Judas não chegou lá e falou assim: aquele que eu dou um chute, você prende; aquele que eu dou um empurrão, você prende; aquele que eu dou um tapa na cabeça é esse; aquele que eu apontar. Não, Judas falou assim: aquele que eu beijar. E Jesus, orando em comunhão com o Pai, chega Judas. Jesus fala: que viesse, meu amigo, meu Senhor. E o problema de igreja é que os lobos não vêm de fora, eles saem de dentro do rebanho. Por que falando isso? Porque esse é um detalhe que o Senhor requer atenção da igreja nesses dias. Muitas vezes a vinha de Nabote está maravilhosa, mas Acabe está de olho na vinha de Nabote, e ele vai conversar com Jezabel, e muitas vezes vem o espírito de Jezabel querendo a vinha de Nabote. Isso é um cuidado, requer oração redobrada, requer muita atenção, porque as coisas não vêm com um tridente e um diabo vermelhão para a nossa frente, não. Ela vem de forma muito sutil, com aquilo que falam para você, com aquilo que colocam no teu coração. Se você estiver em cima do muro, vai falar na sua linguagem. Não fala em siriaco, fala em judaico. Não fala na linguagem deles, não, fala na linguagem de crente. Fala que você está orando, fala que você quer ajuda, fala que é para o melhor. Fala dessa forma que ele orava, cara. Você está entendendo?
Salmos 16. Você encontrou? Dá uma glória a Deus aí. Você encontrou Salmos 16? Amém. Versículo 4 fala assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Amém. Versículo 5: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Você está vendo o que muitas vezes vai alimentando a nossa mente, vai alimentando o nosso ouvido, vai alimentando a nossa vista? Não porei coisas más diante dos meus olhos. Assim fala a palavra do Senhor. Você está entendendo a mensagem dessa noite? Se não, você vai comendo outro tipo de beterraba, e aquilo vai para o seu sangue. Qual é a tua etiqueta? O que tem predominado em tua vida? O que tem te alimentado? O que você tem ouvido? Aí a gente fala muitas vezes para adolescente, e adolescente acha que sabe, e aí entra aqui e sai aqui. Aí a gente fala muitas vezes para adulto, e adulto acha que não tem nada a ver, entra aqui e sai aqui. Mas a gente fala, e está falando nessa noite para pessoas que entram aqui e vai para o coração, e planta semente e frutifica para o nome do Senhor ser glorificado, porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. E estes entram lá em Mateus capítulo 6. Abre aí para a gente relembrar, porque a gente leu nos Salmos que o Senhor é a nossa porção, o nosso cálice, e Tu nos garante o meu futuro. Em Mateus capítulo 6, o amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 31, portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É difícil de crer. A palavra do Senhor fala que cada fio do nosso cabelo está contado diante do Senhor. Amém. Ele conhece a nossa ansiedade, então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. Aí, sabe o que vai acontecer? Quando você ouve mais ao Senhor, você na tua casa bota louvor. É louvor. Você não perde tempo com coisas de fofoca, de estrelas. Porque se você quiser abrir lá em Filipenses capítulo 2, você vai ver quem é a estrela desse mundo, quem são os astros desse mundo. Somos nós, filhos de Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, o versículo de número... Filipenses é Novo Testamento. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Capítulo 2, versículo 15 e 16 fala assim: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Amém? Versículo 16: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Aleluia, aleluia. Paulo está falando aqui, gente, no meio do mundo depravado e corrompido, nós é que brilhamos, nós que somos isso. E tomara que vocês tenham retido a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa ver que eu não tenha me esforçado inutilmente. E quando você ouve mais o Espírito, ouve mais o Senhor, contempla mais a palavra do Senhor, medita mais na Escritura, sabe o que vai acontecendo com você? Aí vem aquele, como eu falei, do vermelhidão da beterraba, mas vem o sangue de Cristo sobre nós. E sabe o que nós acontece conosco? As pessoas começam a nos identificar como servos de Deus. As pessoas começam a nos
ver de forma diferente. E aí nós começamos a transmitir o bom perfume de Cristo. Amém? Você está entendendo isso aqui? Porque se você entender, praticar, fizer jejum dessas porcarias, a coisa vai começar a modificar, a ansiedade modifica. Muitas vezes ela é neutralizada. Não estejais ansiosos por coisa alguma. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou comprar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Isso quem corre atrás é quem não conhece Deus. Quem conhece a Deus não tem medo, porque o amor lança fora todo medo. E o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Amém. Amém. Glória a Deus. Volta lá, por favor, em 2 Reis, capítulo 18 que nós estamos, para nós encerrarmos. 2 Reis, capítulo 18. Cuidado com o que você consome, cuidado com o que você absorve. Você acabou, se você marcou esse Salmo 16 aí, versículo 4, nem mencione nomes de entidades dos seus atos. Aí acontece isso aqui, 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizestes o céu e a terra. Versículo 16. Inclina, Senhor, teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Sabe o que esse homem está fazendo aqui no versículo 16? Ele falou assim: Senhor, inclina os teus ouvidos. O Senhor é que ouve a afronta do inimigo. Eu não tenho que debater com o diabo, não. Quem cuida disso é o Senhor. Em nome de Jesus é que ele sai. Nós temos autoridade em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho que ouvir conversa de fofoquinha entrando no meu ouvido, nem ser participante dessas porcarias. Eu tenho que ter cuidado com a plantação que eu estou plantando diante do Senhor, e não deixar que Judas vai neutralizar isso, não deixar que acabe e destrua a minha vinha, não deixar que nada me tire da presença do Senhor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. E aí ele fala: Senhor, abre os teus olhos e olha. É Deus que contempla a guerra espiritual. Ele é o nosso general, ele está à frente. É ele que está ouvindo o ataque do inimigo, ele que está vendo a ação do inimigo. E ele pede: ouve as palavras que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra as potestades malignas. E aí o que acontece? Versículo 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nós, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 33. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Versículo 34. Porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém. Cuidado com seus olhos, que são a candeia do corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo será luz. Cuidado. Se os teus olhos forem trevas, grandes trevas haverá em tua vida. Cuidado com o que você tem ouvido, seja seletivo. Cuidado com os falsos irmãos. Cuidado com o tapinha nas costas. Cuidado com o que você tem presenciado. O Senhor é que batalha pelas nossas vidas. É Ele que está à frente. Entregue o teu caminho ao Senhor. Senhor, eu estou com medo, como é que eu vou viver amanhã? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se você tem medo,
você não participa das coisas do Senhor. Se você ouve essa mensagem, o problema é isso: quando você ouve uma mensagem que fala que nós temos que ter cuidado de que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo, que nós estamos mencionando, por que nós lemos aqui Isaías? Eu habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o tratamento veio do altar, tirou uma brasa viva e tocou nos lábios daquele homem, e ele foi purificado. E a partir do momento que ele foi purificado, a palavra dele foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando você ouve o caos sempre na sua vida, e esse caos muitas vezes vem através de irmãos. Você quer ver um exemplo? Jairo foi atrás de Jesus, falando assim: olha, minha filha está terrivelmente doente, está à beira da morte, vá na minha casa curar minha filha. E ali Jesus ainda para por causa de uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, e depois chega os companheiros dele: não incomode mais o Senhor, tua filha morreu, esquece, esse negócio não dá certo, esse negócio não é para você, isso daí é só para o pastor, isso aí não é para você não, fica na sua, cuidado, não incomoda mais Jesus não. Jesus vira, sabendo disso, sabendo das palavras: se você crer tão somente, tua filha será salva. E a filha ficou viva, e a filha ressuscitou. Jesus chegou na casa dele, porque pelo caminho onde vieram as pragas, as desgraças voltam. Por nessa cidade não entrará, diz o Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a casa de Deus, e nem contra a tua casa, porque eu farei esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Sabe qual é essa mensagem de hoje? É uma mensagem profética, e talvez você não vai entender agora, vai entender lá na frente porque que o pastor está pregando esta mensagem. Mas como eu falei, às vezes eu tenho que olhar à frente da ovelha. Então, se fortaleça no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se fortaleça nele, ouça o Senhor. Se você ouve pelo menos os teus pais, se você é uma pessoa obediente, automaticamente a coisa vai fluir de maneira melhor. E como foi falado aqui na última quarta-feira, o inimigo fala uma vez, a gente ouve. Deus fala 10, 15, a gente tapa os ouvidos. E as cartas do inimigo vieram, e tinha pessoas em cima do muro, amedrontadas. E ao ouvir o clamor: não fala não, porque se você falar uma palavra pesada, se falar uma coisa mais difícil, essas pessoas recuam. Então assim, não, o inimigo ele afronta mesmo. E o que Ezequias fez? Ele colocou as cartas do inimigo lá no altar do Senhor. Ele foi na casa do Senhor e falou assim: Senhor, assim, está tudo diante de ti. É diante de ti eu coloco essa guerra. Nessa luta não tereis que pelejar. Descansai e sabeis que eu sou Deus. E tem muita coisa bloqueando a tua vida por causa de afronta do inimigo. Tem muita coisa bloqueando a tua vida porque alguém um dia te falou que você não podia, que você não conseguia. E às vezes essas pessoas você achou até que era a direção de Deus, às vezes te entregaram até uma revelação que não tinha nada a ver com Deus, e você está com ela até hoje na tua vida. E isso está quebrado nessa noite em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor é ao contrário. Vá nessa tua força, te esforça, tem no ânimo, eu te ajudarei. Não deixe de fazer por causa de medo. Não enterre seu talento, multiplique para o nome do Senhor ser glorificado. E Deus amparou essa cidade, inclusive os nossos vales. Glória a Deus. Nós vamos colocar de pé, nós vamos aplaudir a Jesus, nós vamos glorificar o nome dele.